Olá! O Despertar Espírita está no ar e traz para você a visão espírita dos desafios da atualidade, apresentando o conteúdo da doutrina de forma adequada à TV, com dinamismo e seriedade, através de entrevistas, musicais, depoimentos, visualizações, revelando a dinâmica da ação espírita e a alegria cristã que deve estar presente em todos os momentos de nossas vidas. O Espiritismo possui 5 obras básicas para o seu entendimento: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Elas apresentam a vida no mundo físico e espiritual, o intercâmbio que a mediunidade proporciona entre os dois planos de existência, a reencarnação, Deus e seus atributos, a filosofia cristã, a lei de causa e efeito, as leis morais e a ciência espírita. São conteúdos enviados pelos espíritos através da psicografia de diversos médiuns, analisadas e organizadas pelo pedagogo francês Allan Kardec. Pesquisadores na década de 70, tentando explicar as dificuldades que cercavam a conceituação do termo qualidade de vida, afirmaram que a qualidade de vida é uma vaga e etérea entidade, algo sobre a qual muita gente fala, mas que ninguém sabe claramente o que é. Desde então, as ciências desdobraram esforços para definir um conceito sobre qualidade de vida que pudesse atender às necessidades das diferentes sociedades, suas culturas, em todo o mundo. Mas, afinal, o que significa ter uma boa qualidade de vida? O que os pesquisadores já conseguiram desvelar nesse campo? Qual a contribuição que a doutrina espírita pode oferecer para uma vida plena em qualidade? Para conversar conosco sobre este tema está aqui o Dr. Fabiano Nunes. Ele é médico e estudioso do Espiritismo. Dr. Fabiano, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Yasmin. Olá, queridos telespectadores. É um prazer. Já existe algum consenso sobre o que seria ter uma boa qualidade de vida? Consenso absoluto ainda não existe, porque, conforme você mesmo havia explicado na abertura do programa, ela depende da cultura, dos valores daquela sociedade, dos valores daquele indivíduo. Então, não foi possível estabelecer uma definição precisa. Cada uma das ciências estabelece o seu critério para a qualidade de vida. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde define saúde como, não apenas como ausência de doença, não especificamente como ausência de doenças, mas um estado de bem-estar, bem-estar mental, bem-estar social, bem-estar emocional. Acrescentou-se a isso um bem-estar espiritual. Então, o conceito de qualidade de vida, hoje em dia, ele é aferido muito mais como um estilo de vida do que necessariamente um fator mensurável, pesável e definível com palavras absolutas, mas um estado de bem-estar em diversos aspectos da vida da pessoa. Agora, quais fatores podem conduzir a pessoa a um estado de bem-estar? Por exemplo, são mais fatores internos, íntimos de cada um, ou fatores externos, como a sociedade, a cidade onde a pessoa mora, a família da pessoa, os recursos financeiros que ela tem? Olha, Yasmin, queridos telespectadores, em 2005 foi publicado um estudo extraordinário, um estudo longitudinal feito na Austrália, uma universidade do sul da Austrália. Esse estudo foi publicado num jornal internacional, o Jornal de Epidemiologia e Saúde da Comunidade, é uma publicação britânica. E esse estudo australiano demonstrou um acompanhamento de 1.477 idosos, pessoas com 70 anos ou mais, verificando ao longo de 10 anos de acompanhamento quais os fatores que prolongaram a vida dessas pessoas. Isso estabelecendo uma correlação com a qualidade de vida. Então verificaram nível social, fatores materiais, relacionamentos, e os dados dessa pesquisa foram surpreendentes, porque demonstraram que os idosos viveram muito mais quando tinham um círculo de relacionamento, um círculo de amizade grande e sólido, incluindo em relação à amizade, a família. Então viu-se que o fator mais importante para a expectativa de vida desse grupo, e é um grupo bastante robusto, 1.477 idosos, o fator mais importante
foi a presença de uma rede familiar, fazendo uma malha de amparo emocional. É um dado extraordinário e hoje há pesquisas, como por exemplo uma que foi publicada pela uma universidade na Suécia, demonstrando que o afago, o toque, ele tem propriedades analgésicas, porque ele estimula diretamente núcleos cerebrais relacionados ao prazer. Nós temos em nosso cérebro várias estruturas que são acionadas nos fenômenos de prazer e compõem circuitos, como por exemplo um circuito chamado de recompensa cerebral. Para vocês terem uma noção da importância do estudo desses centros cerebrais, hoje se sabe que esses centros são superestimulados nos portadores de dependência química, com dependência da cocaína, do LSD. Essas zonas ficam muito densas de neurônios e neurotransmissores, e esse é o mecanismo responsável pela abstinência, pela tolerância, pelas crises que acontecem na ausência da substância química. Mas essas substâncias, esses centros cerebrais, foram acionados vigorosamente pelo tacto, pelo toque afetuoso. Então, essa pesquisa feita pela Universidade da Suécia, publicada em 2005, ela demonstrou que esses afagos estimulavam os centros cerebrais do prazer, núcleos como amígdalas cerebrais, núcleo accumbens, e eram responsáveis pela liberação de endorfinas, tratando processos dolorosos. Quadros de dores intensas eram atenuadas com a estimulação de afagos e toques de carinho e carícia. E quanto mais eram feitos os estímulos, quanto mais intensos eram esses estímulos, mais efeito analgésico e maior liberação de endorfina eram produzidas. E esses estudos são acompanhados por métodos de imagem sofisticadíssimos, como tomografia de emissão de pósitron, acoplada a tomografias de alta resolução, ressonância nuclear magnética funcional, que são instrumentos que analisam onde estão se processando os fenômenos intelectivos cognitivos, onde o pensamento está sendo estruturado dentro das zonas cerebrais. Então demonstraram com clareza que a qualidade de vida, o bem-estar, que a ciência indica ser a grande sensação que dá a percepção de qualidade de vida, ela é interna, ela está relacionada a fatores de relacionamento, de amizade e de afago social. O que a doutrina espírita nos fala sobre isso? A doutrina espírita, como sempre, fazendo uma aliança da ciência com a religião, nos faz entender melhor as palavras de Jesus, quando nos estimula a termos amigos, como por exemplo em João capítulo 15, diversas vezes Jesus fala sobre a palavra amigos. Aliás, a forma de Jesus se relacionar com os discípulos e com as pessoas era tratando-os por amigos. Nós não vamos encontrar Jesus em um evangelho, no Novo Testamento, usando a palavra irmãos. Ele chama as pessoas por amigos, tanto que se dizia que ele era amigo de publicanos e de pecadores. Então Jesus assevera: não existe maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. Então a doutrina espírita nos ensina a compreender que através da amizade, do amor, convertida na máxima, na legenda que está no pórtico da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, que nós teremos uma qualidade de vida de acordo com os valores do espírito imortal. E, sobretudo, o discurso de Jesus, classificado pela doutrina espírita, sob a ótica espírita, ele se torna mais importante, porque, aliado à ciência, nos faz entender por que as palavras de Jesus elas nos ensinam a viver uma vida com abundância, como mesmo ele o disse: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, a extrair o prazer de viver de felicidades perenes, como os que encontramos em Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, as felicidades que Jesus apresenta à humanidade através de sentimentos, de riquezas, de valores da alma, do espírito, como a humildade, a mansidão, a pacificação, a misericórdia, a compreender, a viver de acordo com as regras do amar ao próximo como a si mesmo. Então a doutrina espírita nos ajuda a entender em profundidade as palavras de Jesus e termos uma qualidade de vida incomparável, porque vem do mais íntimo para o exterior.